Olá, tudo bem? Eu estou muito bem, eu estou bem contente por termos aqui mais uma oportunidade de estarmos juntos. Que Deus te abençoe onde você estiver, você que acompanha o nosso programa pela internet, ou você que não consegue assistir no horário aqui na Novo Tempo, mas visita o nosso blog para assistir. Que bom que você tem essa oportunidade também, né? Aqui nós falamos sobre sexualidade de um jeito simples, de um jeito fácil, com sinceridade, com honestidade e querendo que você viva muito bem na sua vida conjugal, na sua vida sexual, no seu planejamento. Para você que é solteiro, vai casar, quer se inteirar, quer aprender, quer tirar dúvidas, fique também muito à vontade. Não tem nada de feio, não tem nada de sujo, não tem nada de escandaloso. Não sei por que até algumas pessoas, quer dizer, sei, mas chego a ter uma dificuldade de compreender que nós estejamos vivendo tempos modernos, tempo em que temos visto as pessoas falarem e fazerem sexo às 6 da tarde, às 8 da noite, em canais de televisão, em rede aberta para o mundo. E as pessoas ainda ficam chocadas de muitas vezes passar por um programa e ver falar sobre sexualidade com honestidade, de maneira séria, e dizer assim, mas será que é necessário? Eu digo para você que é necessário. Eu sei que é, porque nós temos tido as respostas mais diversas sobre situações das mais complicadas, mas pessoas tirando dúvidas aqui com a gente, aprendendo aqui com a gente. É a nossa missão também. Não temos por que deixar embaixo do tapete, jogar para o lado ou negar que nós temos uma vida sexual que precisa ser cuidada e que tem pessoas sofrendo nessa área com informações equivocadas, com métodos equivocados, com maneira equivocada de pensar, e a nossa missão ajudar a fazer com que todos nós tenhamos entendimento de que sexualidade é algo sério, que é presente de Deus para nós e devemos usá-la com responsabilidade e compreendê-la com responsabilidade. Essa é a missão aqui do Sem Tabus. E hoje de volta com a presença da Thaís, que é psicóloga. Thaís Souza, bem-vinda novamente. Obrigada. Bom ter você aqui com a gente para compartilhar umas coisinhas bem difíceis que estão aqui perguntando para a gente e exigindo um pouco mais de você, tá? Vamos lá, pronta? Vamos lá. Diz assim, tenho um sério problema com meu marido, diz a mulher que escreveu pra gente. Ela diz, não sinto desejo sexual por ele, sinto, aliás, nojo, mas eu amo. Ai, tão difícil, né, escrever. É difícil para eu ler isso, imagina ela viver essa experiência. Eu não consigo entender esse nojo que sinto quando ele se aproxima para ter relações comigo. Faço apenas por obrigação quando não consigo fugir mais. E no momento da relação, fico ansiosa que acabe logo aquele momento. Todas as noites me deito sem paz, com medo de que ele me procure. Estamos juntos há 5 anos, não somos casados, mas não por mim. Eu adoraria me casar para poder me batizar na igreja que congrego. Essa é a minha maior tristeza, ser apenas ouvinte. Me ajudem, esse problema sexual está ficando cada vez pior e não sei se está relacionado à minha decepção por ser rejeitada, ou seja, sirvo apenas para ser companheira e não uma mulher casada e respeitada. A gente sabe, me chamou muita atenção essa última frase dela, né? Eu não sei se eu me sinto assim por ser rejeitada, pelo fato deles não serem casados, né? Porque ele não quer casar. Ele não quer casar e ela quer casar, né? E ela fala, então, eu me sinto rejeitada por causa disso. A gente sabe que o sexo para a mulher, principalmente, para o homem também, mas para a mulher, está muito relacionado à afetividade, né? A questão afetiva entre o casal. Então, o fato dela desejar demais ser casada com ele e ele não, pode ser que com isso ela se sinta usada, né? Eu estou nesse relacionamento, eu o amo, ele, também sinto que ele me ama, mas por que ele não quer se casar comigo? Né? Então, no ato sexual, ela pode se sentir travada, vamos dizer assim, por conta desse desejo que ela tem e que sente que está sendo simplesmente usada. Eu não creio, né, pelo que ela relata aí, que ela se sinta realmente usada nessa forma que a gente usa né, para falar. Mas, porque ela diz que é amor, né? Mas se é muito importante para ela, e a gente sabe que é importante o casamento, né, para o ato sexual, então pode ser que esse seja um fator que esteja prejudicando esse sentimento que ela tem por ele na hora do relacionamento sexual. Ela diz que sente nojo, né? Pode ser que ela sinta nojo dela mesma, às vezes, de estar se relacionando com ele sem ser dentro de um casamento, né? Agora, isso é uma hipótese, né? As outras
A gente poderia pensar aqui em transtornos sexuais, né? Ela pode ter algum transtorno sexual. A gente sabe que tem transtornos sexuais ligados ao desejo sexual, não consegue sentir a excitação, não consegue se excitar, tem o desejo, mas não consegue se excitar, ao orgasmo, né? Tem o desejo, se excita, mas não chega ao orgasmo, transtornos dolorosos. Então, a gente sabe que tem essa gama de transtornos sexuais e é importante ela até pensar, avaliar como que ela se sentia antes desse período em que ela começou a sentir esse nojo dele, né? Eu acredito, pelo que ela escreveu, que isso não foi desde sempre. Não Senão sei. estaria junto lá no comecinho, teria exatamente, desistido. né? Então, o que a levou a ter esse nojo? Foi esse casamento aí que foi negado por parte dele? Ou se já tinha alguma questão anterior, eu checaria essas questões dos transtornos. Né? O fato de ele não aceitar o casamento, oficializar esse casamento, a deixa insegura. Sim. Ela certamente é uma mulher insegura. Sim. Ela vai dormir com medo, ela já vai dormir no temor de que ele se aproxime dela. Então ela vive muita angústia e uma ansiedade também que você citou anteriormente, que implica bastante numa vida sexual improdutiva. Né? Exatamente. E se ela é cristã, pode ser que ela também, no momento do ato sexual, ela fala, eu vou deitar e eu fico com medo que ele se aproxime de mim. Pode ser que ela tenha naquele momento a sensação de pecar, né, por não estar casada. Verdade. Né? E por isso, então, tem essa repulsa. Né? Então, na verdade, às vezes pode ser que não seja uma repulsa, um nojo ao sexo em si, né? A atração física por ele. Mas há uma questão emocional, né, dessa situação do não casamento. Né? Agora, será que ela fala, uma outra coisa que eu pensei aqui, será que ela fala sobre isso com o companheiro dela? Né? Ela falou, às vezes a gente está lá tendo a relação sexual e eu fico doida para terminar. Né? Será que ele sabe disso? Ela expressa isso? Eu pergunto isso porque teve uma mulher que ligou para cá uma vez, eu conversei com ela, ela tinha muitas dificuldades sexuais com o marido e ela dizia que ela chorava enquanto tinha relação sexual e ele não percebia, porque ela virava o rosto, chorava, queria terminar, ela tinha outras questões envolvidas, de abuso sexual também, mas ele não percebia. E ela não falava para ele. Então, assim, eu acho importante ela falar com ele sobre o que ela está sentindo. Né? E se ela sentir que esse fato do casamento mal resolvido, né, da legalização do casamento, é um fato que está sendo... está tendo ligação com essa questão da dificuldade sexual, ela precisa conversar isso com ele. Né? Porque mais do que ajustar essa questão sexual, é ajustar a relação deles. Né? Interessante, eu fico pensando assim, como tem gente angustiada por questões que só elas mesmas conseguirão resolver. Porque quem vai poder tomar partido dela própria, se não ela mesma, né? Sim. Como ela vai se defender? Por quanto tempo mais ela vai prolongar essa situação de ficar nesse convívio mal resolvido com ele? Bom, se ele não quer casar, ela quer oficializar o casamento. Por conta disso, ela se sente insegura. Isso desenvolve uma série de transtornos com ela mesma. Se ela não fala, como você está dizendo, se ela não fala, se ela não conversa, se ela não verbaliza e se ela não pede para que as coisas sejam esclarecidas a ponto de serem resolvidas, então nós estamos falando aqui de hipóteses, situações que podem vir a ser uma palavra de aconselhamento, mas se você não age, nada muda. Então, assim, eu estou pensando nisso porque são N casos que chegam para a gente de diversas maneiras, diversas situações, e a gente olha sempre, mas só você pode resolver, mais ninguém. Não adianta transferir para esse marido, é ela. E talvez ela, então, tenha que colocar algumas condições para ele, para a continuidade desse relacionamento. Né? Quais seriam as condições? Ela vai saber, ela sabe das condições. O que eu pensei aqui foi, eu me sinto usada sexualmente enquanto a gente não está casado. Eu me sinto transgredindo uma lei ou, né, um princípio meu, um valor meu,
né? Então ela precisa colocar alguma condição para ele que fará com que ela não passe dos limites dela. Por que ele não quer casar? Ele precisa dizer a ela o porquê não. O que e ela justifica? precisa também decidir o que ela vai fazer com a decisão dele. E se ele disser não quero mesmo? Não quero mesmo. Ela vai se submeter a esse relacionamento, a continuidade desse relacionamento, se sentindo insatisfeita sexualmente, não por conta de uma falta de atração, mas por essa sensação de nojo que a gente pode pensar. Ou que ela chama de rejeição. Rejeição, né? Então, isso precisa ser avaliado por ela mesma. Pensemos sobre isso, gente. Já estão juntos há 5 anos. Ele não quer casar. Ela está numa situação difícil. Ela quer legalizar o casamento. E aí ele diz não. Me parece que talvez ela não dá nenhuma pista a mais, mas talvez ele seja o homem que tenha a palavra final. É do jeito que ele quer, na hora que ele quer, vai ter sexo quando ele quer. Pode ser alguma coisa assim, não temos muitas indicações disso. Mas que tem uma mulher sofrendo aqui nessa situação, tem. E ela mesma precisa, então, tomar as rédeas da sua própria história e olhar no olho deste homem e resolver a si mesmo, para que ela não se sinta uma escrava sexual numa cama, presa a uma situação que nem é alguma coisa que está a ponto de tirar dela a sua liberdade, porque ela pode levantar e dizer, preciso resolver, amor, vamos então conversar sério hoje, olha no olho e conversa para ter um destino, né, para dar um ponto final. Ou um recomeço, mas que seja um recomeço bom para vocês dois. Nosso intervalo, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.